No futebol, existem partidas que terminam em 0-0 e são esquecidas depois de uma hora. E existem outras partidas que também terminam em 0-0, mas fazem as pessoas falarem sobre elas por dias. E esse foi o caso do confronto entre Portugal e Colômbia. Porque quem olhar apenas para o resultado vai dizer, não teve gols. Então, com certeza o jogo foi chato. Mas a verdade era completamente diferente. Porque estávamos diante de uma partida com 39 finalizações no total. Diante de uma disputa direta pela liderança do grupo. E diante de um confronto que reuniu Cristiano Ronaldo de um lado, e Luiz Dias e James Rodrigues do outro lado. Diante de 90 minutos em que teve de tudo, menos gols. E antes do jogo começar, a situação era muito clara. A Colômbia entrava como líder do grupo, e o empate era suficiente para manter o primeiro lugar. Já Portugal precisava da vitória, apenas da vitória, porque qualquer outro resultado faria com que terminasse apenas na segunda colocação. E isso faz uma grande diferença em um torneio como a Copa do Mundo. Porque o primeiro lugar não é apenas um número. O primeiro lugar pode definir todo o seu caminho. Pode definir o adversário que você vai enfrentar. E pode definir suas chances de chegar o mais longe possível. E por isso, a partida era muito mais importante do que apenas 3 pontos. Era uma batalha pelo futuro. E antes do início, quase todas as câmeras estavam voltadas para um único homem, Cristiano Ronaldo, a lenda portuguesa, o jogador que disputou torneios e marcou gerações inteiras, e o jogador que sempre que as pessoas pensam que ele está perto do fim, volta e prova que ainda está presente. A torcida portuguesa esperava dele um novo momento, um novo gol, um novo lance, um novo capítulo adicionado ao livro de suas conquistas, principalmente porque Portugal precisava da vitória, e estava claro que todos esperavam que Ronaldo fosse o herói. Mas às vezes, até as lendas têm dias em que a bola se recusa por entrar. E do outro lado, havia outro nome vivendo uma história diferente. James Rodrigues, um dos jogadores mais ligados à Copa do Mundo. Um jogador que toda vez que o torneio chega, você sente que ele volta para sua melhor versão. Calma, experiência, passes inteligentes e liderança dentro de campo. E estava claro que a Colômbia contava com sua experiência para administrar a partida. E com o primeiro apito, veio a surpresa. Porque muitas pessoas esperavam que Portugal fosse o time a atacar e o time a pressionar. Mas o que aconteceu foi o contrário. A Colômbia entrou com muita coragem e pressionou desde o início e tentou tomar o controle. E estava claro que a equipe não entrou para defender a liderança. Entrou para provar que merecia estar nela. E de fato, as chances começaram a aparecer. E a Colômbia começou a chegar. E começou a colocar a defesa portuguesa em dificuldades mais de uma vez. E se olharmos para as estatísticas, vamos entender o tamanho do que aconteceu. A Colômbia finalizou 26 vezes. 26 finalizações completas. Um número enorme, principalmente em uma partida desse tamanho. Já Portugal finalizou apenas 13 vezes, ou seja, aproximadamente metade das tentativas do adversário. E essa foi a primeira surpresa, porque a maioria das pessoas esperava o contrário. Esperava que Portugal fosse dominar. Mas a Colômbia foi a dona da personalidade mais forte. E também 6 finalizações no alvo para a Colômbia, contra apenas 2 finalizações de Portugal. E esse número mostra que o goleiro português teve uma verdadeira noite de trabalho. Já a posse de bola também foi a favor da Colômbia, 55% contra 45%. Já os passes foram 525 passes para a Colômbia, contra 423 de Portugal. Mas o interessante é que Portugal foi mais preciso nos passes, 93% contra 91%. E isso mostra que a seleção portuguesa estava sendo muito cuidadosa com a bola. Mas o problema é que manter a posse de bola é uma coisa e criar perigo é algo completamente diferente. E o mais estranho de tudo é que a Colômbia fez praticamente tudo o que poderia fazer para vencer. 26 finalizações, 6 no alvo, maior posse de bola, mais escanteios, mais chegadas, mais pressão, e mesmo assim, o resultado continuou 0-0. E essa é uma das maiores ironias do futebol, porque você pode fazer tudo certo, chegar aos lugares certos, criar todas as oportunidades, mas é apenas o último toque que desaparece, e nesse momento, todo o esforço é perdido. E na verdade, às vezes os atacantes recebem todos os holofotes, mas em algumas partidas, os goleiros são os verdadeiros heróis, e essa partida foi uma delas. Porque em praticamente toda chance perigosa, havia um goleiro ou um defensor aparecendo no momento certo. E toda vez que a torcida se preparava para comemorar, a bola ia para outro lugar. E foi isso que fez a partida continuar em aberto até o último minuto. E no meio de tudo isso, Luiz Dias foi um dos jogadores mais perigosos da Colômbia. Toda vez que recebia a bola, você sentia que algo iria acontecer. E sentia que a defesa portuguesa precisava ficar concentrada. Ele era uma fonte constante de perigo, com as movimentações inteligentes de James e o apoio dos outros jogadores da equipe. Já Portugal tentava jogar da sua maneira habitual,
calma, troca de passes, posse de bola calculada. Mas estava claro que a equipe não conseguia chegar à versão ofensiva que a torcida esperava, principalmente porque a partida precisava apenas de um gol que mudaria completamente a situação do grupo. E com o passar do tempo, a tensão começou a aumentar, porque Portugal sabia que o empate não era o melhor cenário para ela, e sabia que cada minuto que passava a aproximava mais da segunda colocação. Já a Colômbia sentia uma confiança maior, porque o plano estava funcionando, e a liderança ainda estava em suas mãos. Até os escanteios foram 5 para a Colômbia, contra apenas 2 para Portugal. E essa é uma estatística pequena, mas mostra quem esteve mais presente no terço ofensivo, e quem estava pressionando constantemente, e quem estava obrigando seu adversário a recuar. E com o início do segundo tempo, a partida ficou ainda mais emocionante, porque todos começaram a sentir que apenas um gol poderia mudar tudo. Um gol poderia colocar Portugal na liderança, ou confirmar a superioridade da Colômbia. E por isso, cada bola parada era importante, cada ataque era perigoso, e cada finalização era capaz de mudar o pequeno torneio chamado grupo. Mas todas as vezes, havia alguém para salvar a situação. Uma vez a defesa, outra vez o goleiro, e outra vez a falta de sorte. E nos minutos finais, veio o momento em que todos pensaram que tudo estava acabado. A Colômbia marcou, os jogadores comemoraram, e a torcida explodiu de alegria. E tudo indicava que o gol tinha definido oficialmente a liderança. Mas de repente, entrou o VAR, e todos prenderam a respiração. Todos esperaram a decisão. Segundos que pareceram muito longos, e no final, impedimento, gol anulado. E de repente, a alegria desapareceu, e a partida voltou ao zero. E esse foi um dos momentos mais dramáticos do torneio, porque você está a segundos de um gol histórico, e então tudo desaparece. Mas apesar do gol anulado, a Colômbia continuou sendo o time mais perigoso, e continuava a sensação de que era a mais próxima da vitória. Já Portugal tentava roubar um último momento, um momento com a assinatura de Ronaldo. Mas esse momento não veio, e com o apito final, a partida terminou 0-0. Mas a verdade é que esse resultado não foi igual para os dois lados, porque a Colômbia saiu feliz e Portugal saiu classificado, mas não completamente satisfeito. E o motivo é simples: a liderança. Porque a liderança aqui não era apenas um título simbólico, nem apenas o primeiro lugar no papel. A liderança era um caminho completamente diferente, um caminho relativamente mais fácil e um caminho que dava uma chance melhor de continuar. E por isso, cada bola na partida tinha um valor maior do que apenas um ataque. E depois do fim do jogo, cada seleção conheceu seu caminho. A Colômbia enfrentaria Gana nas oitavas de final. Já Portugal enfrentaria a Croácia. E no papel, muitas pessoas viram que a Colômbia saiu com a maior vantagem, porque garantiu o primeiro lugar e garantiu um confronto menos complicado, enquanto Portugal entrou no lado mais difícil da tabela. Isso explica por que os jogadores da Colômbia comemoraram depois do empate. E isso é algo muito raro, ver uma seleção comemorando depois de um 0-0. Mas para eles, o empate valia a liderança, valia a continuação do sonho e valia um novo passo no torneio. Já Portugal olhava para a situação de uma maneira diferente, porque apenas um gol seria suficiente para mudar tudo e daria a ela o primeiro lugar e mudaria completamente seu caminho. E no final, as pessoas vão lembrar que Portugal e Colômbia empataram sem gols. Mas quem viu a partida vai saber que ela foi uma batalha pela liderança e uma batalha pelo caminho mais fácil e uma batalha entre Ronaldo e James Rodrigues e uma batalha entre uma seleção que precisava vencer e uma seleção que sabia exatamente como manter sua posição e uma batalha entre 39 finalizações completas e uma rede que se recusou a receber qualquer gol. E no começo, era uma partida entre líder e vice-líder. Depois, se transformou em uma batalha tática. Depois, se transformou em um festival de chances perdidas. Depois, se transformou em um drama do VAR. Depois, se transformou em uma disputa pelo próximo caminho. E no final, uma seleção saiu como líder do grupo e outra saiu classificada, mas sabendo que sua missão seguinte seria mais difícil. E talvez essa seja a coisa mais bonita da Copa do Mundo, que às vezes uma partida sem gols conta mais histórias do que uma partida com 5 gols, e que um empate às vezes pode ser mais importante do que a própria vitória. E naquela noite, a Colômbia não venceu a partida, mas venceu a liderança e ganhou a confiança de sua torcida e ganhou um caminho melhor rumo às fases eliminatórias. Já Portugal saiu sabendo que o sonho ainda continuava, mas o caminho até a taça ficou mais difícil do que nunca.